Boa noite a todos. Mais um estudo da Palavra de Deus para buscarmos o conhecimento e crescer nesse conhecimento para a honra e glória de Deus. Nós vamos hoje apresentar inicialmente Provérbios, capítulo 23, versículos 20 e o versículo 21. Não estejas ou não estejas entre os comilões de carne, porque a sonolência os faz vestir-se de trapos. Nessa reticência aí que vocês estão vendo, e não esteja também entre os beberrões de vinho. Então a questão do comer carne está na mesma igualdade da questão do beber o vinho. Porque se aí está dizendo não esteja entre os comilões de carne, aí significa dizer que nós não havemos mais de comer carne, devemos nos esforçar para isso. Como entender? Porque diz que a sonolência vai alcançar e vai vestir as pessoas que comem carne de trapo. Sonolência. Que tipo de sonolência? A espiritual? Fecha a mente e não vai compreender. Tudo isso deve ser bem analisado. Certo que não é para nós estar entre os comilões de carne. Alguém pode interpretar os comilões? Não pode comer muito. Não pode comer carne. Essa aqui é a realidade. Não esteja entre aqueles que comem carne. É isso que está querendo dizer. E alguns, mas aí está falando é para glutão. Não, glutonaria é uma coisa. E aí, irmão, se tiver um bocado comendo carne... Comer é outra coisa. Se tiver um bocado comendo carne aqui, se tiver um bocado bebendo vinho ali, você nem pode estar aqui, nem pode estar ali. É porque você já pensou, às vezes aí é aquilo que a Rosilda falou, a literalidade, né? Por exemplo, eu não posso estar no meio de gente que faz uma churrascada e estou ali por meio. Bom, é claro que não é muito, né, aconselhável você estar no meio dessas coisas assim, onde tem bebedeiro, onde tem essas comilanças no meio de bebedeiro, né? Mas principalmente você não ser um desses que consome a carne. Porque alguns questionam se o comer carne é pecado. Aí eu pergunto, comer uma fruta é pecado? Depende. A glutonaria, se você comer demais uma fruta, é pecado. E se Deus disser assim, não precisa nem comer demais. Se Deus disser assim, não come, e tu come, tu peca. A árvore lá, que o Senhor disse para não comer. Mas era só uma fruta, a mulher comeu só uma fruta e pecou. O que tem de mais comer uma fruta? Agora eu pergunto, o que tem de mais desobedecer a Deus? Será que não é pecado? Mas comer carne é pecado? Se ele disser para não comer e tu come, é. Ou não é? É só ir pela questão da própria lógica. Aí alguns entram numas confusões, né? Numa discussão infinita. Um diz é pecado comer carne, outro diz não é pecado, não sei o que, a carne não é isso, a carne... Então pessoas que fazem isso possivelmente comem. Ou se não come, ainda tem o desejo de comer, ou ainda não se esqueceu dela ainda. Mas é simples, é a palavra de Deus. Ela diz, por exemplo aí, não esteja, irmã Carmelita e irmão Marcelo, no meio dos comilões de carne. Aí, em vez de nós atender o conselho, nós fazemos o contrário. Não, eu vou lá para o meio de comedores de carne, eu vou comer carne junto com eles. Você não peca por isso, não? Ora, se a palavra de Deus diz para não estar e tu vai estar, faz o contrário, o que é isso? Não é pecado, não.
comida pode ser das melhores que tem, permitida por Deus. Se você entra na glutonaria, você peca. Pode ser a mais simples coisa que você acha que não é pecado. Se Deus diz uma coisa e você faz o contrário, é pecado. Bom, agora olhando o texto de conselhos sobre regime alimentar, na página 102, diz o seguinte: Deus vos faz responsável pela obediência à luz que vos tem dado. Pessoas que não conhecem o assunto ainda, não é uma coisa. Agora, nós que conhecemos, uma pessoa que diz que a mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, que essa mensagem foi dada aos adventistas 7 dias para dar ao mundo, e nós já sabemos disso, e nós teimamos, e as pessoas ainda querem dizer que isso é correto, que não é pecado. Você, consciente da verdade, desobedece à verdade, é negligente, e ainda diz que não é pecado. Porque Deus vai nos fazer responsável pela luz que Ele tem nos dado. Essa reforma de saúde, nós vamos ser cobrados. É nós que temos essa mensagem que vamos ter que orientar o mundo, não é agora querer passar a mão. Não, mas comer carne não é isso. Qualquer desobediência a Deus é pecado. O pecado é a transgressão da lei. É a lei e o testemunho. Se eu transgrido o que Deus escreveu e o que os profetas escreveram, se eu desobedeço a isso, é pecado. Com certeza. A transgressão é pecado. Não, mas comer carne não é pecado. Não, mas existe essa questão todinha em torno daqueles que dizem ter recebido luz acerca da mensagem do terceiro anjo, da reforma de saúde, o braço direito da mensagem. Querem textos para mostrar onde é que está escrito se comer carne é pecado. É como se assim, me mostra aí, fumar é pecado. Me mostra aí, jogo de azar é pecado. Onde é que está escrito? Mas nós não sabemos que é. Jogar bola é pecado também, que é competição. Então Deus vai fazer-nos responsáveis por essas mensagens que têm chegado a nós. Há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada relativamente a essa questão da mensagem de saúde. Como é que é? É isso mesmo. Pessoas que se dizem adventistas do sétimo dia, no meio deles, há pessoas que não vão dar ouvido à luz da mensagem de saúde. Não vão. Mas vão ser cobrados pela luz, como se tivesse ouvido. O Senhor vai torná-los responsáveis por isso. E aqueles que ficam passando a mão, querendo agradar gregos e troianos, vai pagar por isso também. A mensagem do terceiro anjo ela é direta. É uma mensagem de vida e morte. Ela é tremenda. A sua obra, e é terrível a missão. Então precisamos nos apegar com responsabilidade à luz que Deus tem nos dado e fazer com que ela chegue a quem tem que chegar. Por que que alguns não vão escutar, irmão? Preste atenção nisso. Quando eu digo uma coisa sobre isso, eu tenho em como me fundamentar. Que aqueles que defendem a carne, a alimentação da carne, de carne,
eles só podem comer carne. Ou então estão desejosos, ou então ainda não esqueceram. Estão meio convertidos. Porque há entre os adventistas do sétimo dia está aí, as pessoas que não vão dar ouvido à mensagem com relação à questão da mensagem de saúde. Por quê, irmão? Porque eles fazem da carne parte do seu regime. Não, mas eu não como uma carne vermelha, mas de repente como uma branquinha. E está fazendo parte do regime dele, ali no dia a dia. E aí se coloca contra. Ou então tem algum parente bem próximo que faz isso. E não admite a luz. Isso entre os adventistas, não. Está o texto dizendo aí, viu? E sabe, mas lá naquele vizinho pequeno, está dizendo que isso só é separado. Quem come de quem não come. É o povo não quer saber. No princípio o homem comia dos frutos da terra. Ah, mas Deus mandou comer as carnes limpas. Para se justificar, muitas das vezes, o seu regime dietético que eles fazem comendo a carne dos animais. E dizem que tem amor e não tem amor pelas criaturas de Deus. Ah, eu não tenho coragem de matar um animal, mas vai lá e é conivente com aquele que mata. E no princípio ele está dizendo que o homem comia do fruto da terra. Mas o uso da carne foi introduzido. Por que foi introduzido? Não foi por causa do pecado? Foi o pecado que introduziu o uso da carne de animais mortos como alimento para o povo. E nós vamos voltar aonde? Não é às origens? Então, se é às origens, então foi um homem feito sem pecado. Então, nós vamos voltar para lá, para as origens. Que é o quê? A nossa alimentação? Frutos da terra. E lá no céu vai ter carne para alguém comer, por acaso? Então, vamos ter que nos contentar com aquilo que foi dado no princípio por Deus. Que Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Agora o pecado vai deixar de existir, então vai deixar de ser consumido a alimentação carne, pois ela surgiu por causa do pecado. É simples. Ah, mas é pecado. Se tu tem luz, tu sabe da luz, e tu está agora negligenciando a luz, tu está pecando por negligência, inclusive. Não precisa nem comer. Basta menosprezar a luz. Basta debochar da luz. Ah, quer dizer que agora é só vocês que vão ser salvos porque não comem carne. Isso só quem sabe das coisas é o povo do mundo. Olha, quanta coisa. Esse regime atua diretamente no sentido contrário do espírito genuíno e refinado e de pureza moral. Qual regime que é contrário à pureza moral? O espírito genuíno e refinado? O regime da alimentação carne. Atua diretamente no sentido contrário. E alguém conhece, sabe que isso age no sentido contrário e ainda fica debochando da mensagem que foi dado para os adventistas do sétimo dia. Nosso corpo ele é formado pela comida que ingerimos. Se ingerimos frutas, verduras, legumes, é formado por aquilo que nós estamos comendo. Se a alimentação é carne, essas coisas, vai ser formado de acordo com aquilo que nós comemos. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste. Se tu levanta o braço, faz uma movimentação no exercício físico, se tu dá uma caminhada, tu faz uma natação, se tu corre, se tu anda, se tu tosse, se tu respira, de tudo que tu for fazer há um desgaste.
todo movimento que você fizer, os órgãos certamente vai Assim, consumido. sentir em algum ponto. Verdade. E o que é reparado nisso tudo é por meio do alimento. Se tu correu, tu caminhou, gastou energia, pode ser reposto. Por meio de quê? Do alimento. E tudo que o nosso corpo precisa, tudo que os órgãos do nosso corpo precisam, o alimento original tem, sem precisar de uma grama de carne. Não foi à toa que lá em Provérbios está escrito, desde que nós iniciamos, não esteja entre os comilões de carne. Ele ainda chama, irmão, a garganta de sepulcro. Exatamente. Sepulcro aberto. Maravilhoso. Olha, se nós soubéssemos disso, irmão. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue. Muitos não sabem disso. Que o sangue que corre nas nossas veias é transformado do alimento que nós comemos. E às vezes nós acordamos já quase tarde, né? Em saber que o nosso sangue tem que ser bom. E agora sabendo de que é transformado o nosso sangue. É a alimentação que nós comemos. Esse processo, ele é feito de forma maravilhosa. E a comida que nós comemos, ela se transforma em sangue. E se for feito da forma como Deus manda, será um sangue bom, saudável, puro, limpo. E se serve desse sangue. O que é que se serve desse sangue, irmãos? O processo que há em nosso organismo. Hã? Se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Olha o que é que faz um sangue bom, irmãos. Faz o nosso corpo ficar ele todo bom. Olha como é importante a questão da alimentação. Se o meu corpo vai bem, minha alma vai bem, minha mente vai bem, meu espírito vai bem. Por quê, irmãos? Porque a questão é o sangue que leva vitalidade para todos os órgãos do corpo. Isso aí, você deu realmente ao contrário do Provérbio 23, porque lá já lança que a mente cai em sonolência. Sonolência. Porque o sangue ele é responsável por fazer o transporte também do oxigênio, né? Exatamente. Aí a mente não vai raciocinar direito. O oxigênio também está carregado, ele perturba até os pensamentos. Com certeza. Não tem clareza, não tem discernimento. Exatamente. Vai anuviar. Tem uma relação muito grande. Ele entrava no desenvolvimento da mente. O entendimento. Vai ficar lento. Porque não tem o refinamento, né, de caráter, como falou. Por que chama de trapo? O trapo é o pecado. Quer dizer, o sujeito não tem um refinamento de caráter. É pelo contrário, ele só vira para que não dá certo. Olha só, irmão. A Ciência do Bom Viver, página 295. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. E tudo é por meio da alimentação. A alimentação é transformada de forma maravilhosa, tá? No sangue. O sangue agora vai para todos os locais do corpo, a todos os órgãos, e esses órgãos, cada um deles requer uma parte. E se o teu corpo não vai bem, teu sangue não vai bem, esses órgãos não vão receber, todos eles, a nutrição necessária e devida. Mas se você obedece naquilo que Deus manda, no que diz respeito à mensagem de saúde, as coisas irão bem. A pessoa com sangue bom, com sangue limpo,
funcionando normalmente conforme a vontade de Deus, o teu corpo não pode adoecer. Deus não fez o homem para adoecer. Ele não fez o homem para morrer. E, portanto, o homem adoece e morre. Por quê? Porque a desobediência é tremenda. É só a carne. Nutrição, se você buscar na própria internet, você vai encontrar lá. Na Wikipédia, por exemplo, Enciclopédia Livre, diz que a nutrição é um processo biológico em que os organismos assimilam os nutrientes para a realização das suas funções. Qual é a função, por exemplo, do coração? É bater e jogar o sangue. Se o sangue estiver sujo, ele não vai ter mais dificuldade? Não vai desgastar? E não é só o coração, estou só dando um exemplo. Todos os órgãos do nosso corpo, todos eles requerem uma partezinha da nutrição deles. E se nós colocarmos o material exato que Deus manda colocar em nosso corpo, tudo vai funcionar bem. E nós vamos ter saúde. É o que o Senhor quer, que nós vamos bem e tenhamos saúde. A nutrição, ela é o estudo das relações entre os alimentos ingeridos e doenças. Olha só. Ou o bem-estar do homem ou dos animais. Os animais também adoecem. Se você empurra uma comida num animal que não é próprio para ele, ele vai adoecer. Um boi, por exemplo. Você quer engordar um boi, já pensando em comer o bichinho. Faz um sal para ele. E misturando com sal, eles empurram um monte de gesso. Ou coisa semelhante. É próprio um animal comer? Vai morrer. De volta, é mistura também. Uma mistura doida que tem no sal que eles botam para engordar. É, a pessoa come tudo. Um câncer. Mais cedo ou mais tarde eles iriam morrer se eles não matassem. Comendo gesso. E outros produtos que a gente não sabe o que, né? Se alguém exagerar na dose, eles morrem logo. Mas se alguém bota uma dose talvez equilibrada, ainda vai fazer com que ele fique mais tempo vivo. Mas iria morrer do mesmo jeito. Fica vivo, mas é forçado. Assim bem como o ser humano. Se nós começar a comer coisa que não é própria para nós comermos, nós vamos adoecer mais cedo ou mais tarde. E possivelmente morrer prematuramente. E olha que os animais se servem de seus órgãos muito mais fielmente do que muitos seres humanos que se servem de seus órgãos. Os animais Eles são mais fiéis. são cuidadosos, são fiéis na alimentação deles. Na base alimentar. São mesmo. Os animais, eles têm a preocupação de remoer, né, irmão? Aquilo é uma forma de tratar bem o processo, organismo dele. Uhum. E quantas vezes a gente tem a mania de comer as peças, né? E Como aí, agoniado, né? e o dever normal é moer. Os povos têm que receber tudo moído. Faz parte do processo do bom andamento da questão saúde de cada um, né? Até o mastigar tem que mastigar bem. Bem salivado, o processo digestivo trabalha bem e vira bom sangue. Isso. Depende O alimento provido para eles era de modo a promover o vigor físico, mental e espiritual. Olha para que é a alimentação que Deus proveu para nós. Qual é a função e o objetivo aí do alimento para nós? Para promover o quê? Vigor, força, vida. Só para o corpo? Não.
Isso é para o vigor físico, o vigor mental e o espiritual, Verdade. ou moral. Se Deus tivesse visto isso aí na carne, ele poderia talvez ter posto junto com o cardápio de Adão, não é não? Exatamente. Porque ele diz, vocês comerem um bando de fruta, eu acho que tem esse frango aqui também. Então o Senhor preferiu, ele viu que a carne não ajuda ele. É uma vida. A carne não traz o mesmo processo de refinamento físico, igualmente as frutas, as nozes, as raias. Então temos um molde para o físico, para a mente, para o corpo, a parte física, né? A mente, de acordo com o espírito tem que ter também, tá? Está de acordo com a vontade de Deus. O homem que foi chamado o pai da medicina, Hipócrates, pegamos essa frase aqui, ele diz assim, ó, tu quer ser forte? Ah, mas se eu comer carne, eu fico forte. Não. O próprio pai da medicina aí está de acordo com as escrituras. Olha só o que ele diz. Tu quer ser forte? Igual o boi? Então come o que o boi come. Não, eu quero ser forte igual o boi, eu quero comer o boi. Não, tu quer ser forte igual o boi, seja como ele, então come o que ele come. Aí boi come carne? Não. Mas é forte. E eu quero ser forte comendo carne. Já pensou? Não sei porque os médicos que tem ele assim. Os métodos que tem ele como pai deveria seguir Para isso, as orientações dele. Mas para matar alguns, né, todos, né? Tem uns médicos que E alguns mandam até a carne proibida da Bíblia. Entendeu? Já vi ninguém dizendo que a gordura de porco é o melhor óleo que tem. A Bíblia diz o contrário. teve médico que eu pedi para ele na vitamina B12 para ele prescrever para mim. Aí ele falou que as melhores fontes de vitamina B12 são as verduras escuras, couve, brócolis. Ele não passou, ele não quis passar para mim, para que você estava na... E olha que eu não vou citar o nome de... Era um boi que eles médicos de glandula. E eu não vou citar nome de médico aqui não. Mas médico de nome e de renome. Que as pessoas têm ele como o cara. Mas ensina para dar banha de porco. É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimentação animal. É um erro. Quem pensa isso está em... Não, bebe menos um caldinho. Já viu gente ensinando os outros a fazer isso? É um erro. Aquele caldinho vai para o sangue. Vai virar sangue. E Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para fazer um bom sangue. As necessidades do organismo, eles podem melhor ser supridos e ser mais vigorosa a saúde, se pode desfrutar deixando de usar a carne, a alimentação carne. Como é que o meu e o teu corpo pode ser melhorado? Melhor suprido. Pode ser mais vigorosos a nossa saúde. Pode desfrutar deixando do quê? De usar a carne. Enquanto alguém está mandando, está incentivando alguém a fazê-lo, estão fazendo isso de forma errada. Os cereais, com frutas, com os nozes e com as verduras, contém todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um sangue bom. Olha, quer um bom sangue? Vai ter uma vida excelente, uma mente boa, um
espírito inteligente, comendo daquilo que Deus deixou de melhor para formar o bom sangue, para manter todos os órgãos do corpo são bom, com o bom sangue que é preparado aí, com a alimentação que tem todas as propriedades, toda a nutrição necessária, que é os cereais, as frutas, os nozes e as verduras. O uso de alimento que não produz bom sangue, que a carne está dentre esses, manteiga, açúcar, tem um monte de coisa aí que não produz um bom sangue. É procedimento contrário às leis de nosso organismo físico. E uma coisa que é contrário à lei que Deus estabeleceu para o nosso corpo, transgredir ela não é pecado? A irmã White diz que tomar café é pecado, porque vai contrário. Comer açúcar branca não é? Comer carne não é? Comer queijo não é? Comer qualquer coisa que o corpo não aceita para formar um bom sangue, não é contrário às leis do nosso organismo? Claro que é. E constitui violação da lei de Deus. E violação da lei de Deus não é pecado? Para esses que são meio convertidos, que passam a mão no pecado, dizendo que não é pecado, ou tentando convencer alguém que não, dizer que não é pecado violar a lei do nosso ser. Violar a lei do nosso ser é violar a lei de Deus. É a mesma lei. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Não, mas comer carne, comer açúcar, não está dizendo que é pecado. Se for querer achar o texto dizendo assim, possivelmente nunca vai encontrar. E nunca vai viver a mensagem de saúde. E também nunca vai entrar no céu. Deus recordou essa média quando tirou o povo do Egito, né? Deus fez a mesma recordação do que ele queria para Adão e Eva lá. Deu o mesmo pão que era dos anjos. É o maná. E aí o povo estranhar. O povo tem a mesma natureza, né? É verdade. Não queria o alimento vegetal. O tempo hoje voou mais cedo, né? Nós começamos um pouquinho mais tarde, né? E um assunto bom, né? O Senhor sabia que o uso da carne seria um empecilho. O Senhor sabia, mas nós seres humanos não sabemos disso. Muitos de nós não sabemos, porque queremos que os outros fiquem no empecilho. Falando palavras que dá a entender que é a verdade, sendo que eles estão batendo contra a verdade. É um empecilho ao seu progresso. E progresso da vida, na vida espiritual. Então quer ficar sonolento? É só continuar comendo carne. Só continuar devagar. Sonolento. Eu sei que no nosso meio ninguém mais come carne. Mas não para por aí. Tem muitas outras coisas que faz do nosso sangue ficar ruim. Temos que enfrentar mesmo a dificuldade de renúncia mesmo. Isso aí é indiscutível. Corra para onde correr. Se quiser um sangue bom, é fugir mesmo do errado. Deus, ele trabalha de uma forma tão maravilhosa que até permite que A gente adoeça, a né? gente adoeça e também ele permite que a situação chegue no ponto que a gente não esteja sempre nas condições de conseguir aquele alimento que a gente sabe que é apropriado, mas que a gente não está em condição de colocar na nossa mesa, e a gente vai se adaptando sem ele, com a ausência dele. E aí a gente começa a perceber que o nosso ato está sendo modificado. E nós Conscientemente. devemos tomar decisões
E muitas das vezes é forçado mesmo. É, Forçado por causa da da circunstância. circunstância, exatamente. Então Deus proveu frutos em seu estado natural. Aqui, na nossa reunião passada, vocês viram que a questão da geladeira. Eu estava pensando nisso agora, né? Tá? Qual é a forma natural? Eu estava vendo um documentário, aí a mulher estava explicando o que vai na geladeira. Aí todo mundo dizia, põe tudo na geladeira. Não, deixa fora da geladeira tomate, cebola. E ela explicou que o tomate, a cebola, a batata, tudo deve ficar fora da geladeira. Uai, eu não gostava muito da batata dentro da geladeira, nem a Porque ela cebola. disse que altera. Então, Na geladeira a batata altera. Então veja por quê, irmãos. Os nossos primeiros pais tinham geladeira? Não, Essa é a forma natural. e vamos O voltar. gás que coloca assim daquele ali dentro. Tem gente que coloca na panela. Vocês acham que no tempo de perseguição o nego vai ficar acendendo comida no gásinho? Ah, o gás está R$200, pode dar R$1.000. Não, e ele está vindo com cheiro O povo de diferente. Deus vão fazer de uma forma bem diferente, bem simples. Bem natural. Ele está vindo com cheiro estranho. Cheiro de carne. Cebola. Não sei porquê, mas os mais velhos dizem assim, rapaz, a comida feita Não, mas todo na lenha é muito mais gostoso que o feito a gás. Principalmente no tempo que era a panela de ferro. Barro de louça, faz um barrinho, um filtrozinho, faz um pote e bebe água natural. Uma fria natural. Mas quem é que quer? Não, o que vai fazer o bom sangue, nem pensa nisso. É água gelada. Não bebo água gelada. Água gelada faz mal pro coração. Antigamente, quando eu era criança, ninguém tinha. E sem contar que vai fazer mal para os outros órgãos. A pessoa bebe, chegava saindo na fumaça. Hoje até A gelada tem um processo diferente, estômago, depende bebe lá no frio, eu bebo na água. Como o tempo avançou, nós vamos concluir com isso, tá? Mas o tema continua bom por inteiro. Olha, é propósito. Vamos entender isso, que é propósito de Deus para mim e para você. É propósito do Senhor, nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, levar o seu povo de volta. De volta para onde? Ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Nozes, Tirada do pé. verduras, etc. Ele não fez o ser humano para tirar o seu sustento da vida dos animais, não. Ele fez para tirar o sustento da terra. E o sustento da terra também é para nós, e não só para nós, mas também para os seus animais que ele fez. E nós devemos ter cuidado dos animais, das criaturinhas de Deus que ele deixou conosco. E o pecado fez nós ser sem misericórdia e tirar a vida dos bichinhos para se alimentar. Isso aqui, se nós continuássemos aqui, vocês vê o que a carne causa, as doenças que a carne traz. É só em saber que o sangue impuro vai fazer um monte de coisas que a gente até se espanta. Então, é nos adaptar, nos acostumando a viver numa alimentação mais simples e natural possível. Então, que Deus abra nossa mente, tire nós da sonolência. Muitas das vezes não só a carne que causa sonolência, mas outras coisas também entorpecem a mente. Precisamos se livrar de tudo isso. Então que Deus nos guarde de todo mal e nos dê um sangue bom, uma vida saudável para a honra e glória de Deus. Amém.